Meu nome é Michelle Brown. Tenho 36 anos e trabalho como analista financeira no agitado centro de Manhattan. Minha carreira está em crescimento, e no ano passado conquistei algo muito importante para mim. Finalmente consegui comprar o condomínio dos meus sonhos. Muita gente me considera uma pessoa de sucesso, mas sempre que estou com minha família, me sinto de novo como uma adolescente rebelde de 15 anos. Isso acontece, principalmente, quando estou sob o olhar atento da minha mãe. Quando eu tinha 12 anos, meus pais se divorciaram de forma bem conturbada. O motivo? Meu pai teve um caso com ninguém menos que a melhor amiga da minha mãe. No dia em que essa verdade veio à tona, minha mãe reagiu com lágrimas e gritos desesperados. Nos dias seguintes, se trancou no quarto e quase não comeu nada. Nessa época, muita gente comentava o quanto eu me parecia com meu pai. Tínhamos o mesmo nariz, as mesmas sobrancelhas e até ríamos do mesmo jeito. Depois do divórcio, cada vez que minha mãe olhava para mim, imagino que ela revivia a traição do meu pai. Mesmo quando eu era criança, já percebi a dor sutil nos olhos da minha mãe. Michelle, você realmente se parece com seu pai, ela dizia, mas isso nunca era um elogio. Suas palavras sempre vinham carregadas de um certo amargor. Depois do divórcio, meu pai se mudou para longe. Nos primeiros anos, ainda nos víamos uma vez por mês, mas, com o tempo, fomos nos afastando. Hoje, nossa comunicação se resume a trocar cartões de aniversário. Minha mãe se casou de novo quando eu tinha 16 anos. Meu padrasto, Douglas, já tinha um filho do casamento anterior, Anthony, que era 2 anos mais velho que eu. Depois que terminou o ensino médio, Anthony passou 2 anos pulando de um emprego de meio período para outro, dizendo que estava se encontrando. No fim, acabou se matriculando na faculdade ao mesmo tempo que eu. Ele entrou em uma faculdade comunitária, enquanto eu consegui uma bolsa para estudar economia em uma universidade estadual. Essa diferença no nosso caminho acadêmico só aumentou a distância entre nós. Quando me formei, consegui um emprego em uma instituição financeira em Wall Street, enquanto Anthony começou a trabalhar em uma imobiliária local. Com o tempo, minha mãe e Douglas começaram a ter dificuldades financeiras na aposentadoria. Para ajudar, Anthony e eu combinamos de enviar dinheiro para eles. Eu mandava $1,000 por mês, e Anthony, $200. Mas ele mentiu para minha mãe, dizendo que todo o dinheiro vinha dele, e ela acreditou completamente. Mesmo quando tentei explicar que a maior parte era minha, ela simplesmente ignorou, insistindo que Anthony jamais mentiria sobre algo assim. No começo, essa mentira não me incomodou. Eu mandava dinheiro apenas para ajudar, sem esperar nenhum agradecimento. Mas, com o tempo, essa situação começou a me incomodar. Era como uma pequena ferida que ia crescendo dentro de mim. Sempre que surgia uma emergência financeira, minha mãe ligava para Anthony e para mim. Michelle, o carro quebrou, não tenho dinheiro para o conserto. Michelle, apareceram contas médicas inesperadas. Michelle, o teto está vazando. Toda vez que eu ajudava, a ligação terminava da mesma forma. Anthony enviou tudo, ele é um menino tão bom. Confrontei Anthony, mas isso não mudou nada. Ele só deu de ombros e disse, mamãe prefere pensar assim. Mesmo assim, continuei ajudando financeiramente, lembrando a mim mesma que não estava tentando comprar o amor da minha mãe. Hoje pode ser um dos dias mais importantes da minha vida. Sinto minhas mãos suadas no volante, no banco de trás. Uma garrafa de vinho faz um barulho suave toda vez que paro no semáforo, tão irregular quanto as batidas do meu coração. Faltam apenas 10 minutos para chegar à casa da minha mãe, nos subúrbios de Nova York. Respiro fundo, me preparando mentalmente. Hoje tem reunião de família. Parentes distantes também estarão lá para esse grande evento anual. É a primeira vez que participo em 3 anos. A última foi na comemoração dos 60 anos de Douglas, e as lembranças desagradáveis daquele dia voltam à minha mente. Naquela época, eu estava contando sobre o sucesso de um grande projeto que fiz em Manhattan. Minha mãe me interrompeu no meio da conversa. Michelle, você está sempre falando de si mesma. Você já parou para pensar em como Anthony se sentiria com o seu silêncio? Douglas acrescentou. Ela sempre foi assim, desde criança, só pensa em si mesma. Fiquei envergonhada na frente de todos os parentes. Me senti isolada. Depois, Anthony consolou minha mãe. Não se preocupe com isso, mãe. Como se eu fosse a única a causar sofrimento para ela. Quando chego à casa da minha mãe, vejo vários carros estacionados. Paro no espaço mais distante que encontro e pego a garrafa de vinho.
Dou uma última olhada no espelho. Ajeito meu vestido bege e o casaco preto, simples, mas elegante. Meu cabelo curto e reto, que penteei com tanto cuidado de manhã, agora está um pouco bagunçado pelo vento. Respiro fundo mais uma vez e caminho até a entrada. Lá dentro, já ouço o som das conversas animadas dos parentes. Ao abrir a porta, me deparo com rostos familiares, crianças correndo de um lado para o outro, risadas ecoando da sala. Minha mãe aparece no corredor. "Ó, Michele, você veio", diz ela, com um tom de surpresa. Ela deve ter mandado o convite só por formalidade, achando que eu colocaria o trabalho em primeiro lugar e não viria. Penso. Sim, recebi o convite do Douglas. Respondo com um sorriso leve. Trouxe isso, digo, entregando a garrafa de vinho. Ela pega a garrafa e me agradece de forma formal. Todos já estão reunidos. Seu crachá está na mesa, perto da entrada. Informa, antes de voltar para a cozinha. A recepção morna era exatamente o que eu esperava. Me aproximo da mesa perto da entrada, onde vários crachás estão organizados. Começo a procurar o meu nome. Quando finalmente encontro, meu coração afunda. No crachá está escrito Michele Brown, logo abaixo, em letras menores, Parasita. Por um momento, acho que é um erro, mas reconheço a caligrafia da minha mãe, não há engano. Fico paralisada, olhando para aquilo. Então, uma voz surge atrás de mim. "Ei, Michele." Viro-me devagar e vejo Anthony parado ali. Anthony vestia a mesma roupa de sempre, uma camisa azul clara combinada com calça caque. "Já faz um tempo", comentei. "Como estão as coisas?" "O mercado imobiliário está difícil, mas estou me virando", respondeu. Ele olhou para minhas mãos. "Ah, você encontrou seu crachá." Por um instante, vi um lampejo de culpa passar pelo seu rosto. "Isso foi alguma brincadeira da mãe?" perguntei, tentando controlar minhas emoções. Anthony apenas deu de ombros. "Ela tem andado meio irritada ultimamente, principalmente quando bebe", disse ele. "Entendo." Olhei para o crachá novamente. Toda a sensação de afastamento que eu carregava desde a infância voltou com força. Lembrei de quando mostrava minhas boas notas e recebia apenas um desdenhoso. Bom, era o mínimo que eu esperava. Quando consegui uma bolsa para a faculdade, ela só disse: "Ótimo, assim pelo menos não vai custar nada." E quando contei sobre uma promoção no trabalho, ela rapidamente mudou de assunto. "O Anthony também vai ser gerente em breve." Nunca ouvi minha mãe dizer "estou orgulhosa de você." Respirei fundo, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Hoje seria um momento decisivo. "Tá tudo bem?" Anthony perguntou, me olhando com preocupação. "Sim, estou bem", respondi com um sorriso. "Vamos para a sala de estar. Quero cumprimentar todo mundo." Cerca de 20 parentes já estavam reunidos. Tios, tias, primos alguns que eu não via há anos. Fui cumprimentando um por um. "Michele, como você cresceu? Ouvi dizer que trabalha com finanças. Que impressionante. Quando vai se casar? Você já tem idade para isso, né?" Conversas típicas de reunião de família. Respondi com um sorriso, sem me aprofundar muito. Guardei o crachá na bolsa. Quando chegou a hora de comer, todos se reuniram à mesa de jantar. Enquanto servia a comida, minha mãe começou a falar sobre o recente sucesso do Anthony. "Vocês sabiam que o Anthony vendeu a maior propriedade da cidade no mês passado? A comissão foi incrível, não foi?" Anthony sorriu de forma modesta. "Ah, foi uma venda normal", respondeu. "Sempre tão humilde", minha mãe disse, sorrindo radiante. "Ele também começou a ir à academia no mês passado. É ótimo que ele esteja cuidando da saúde." Continuei comendo em silêncio. Os dias em que eu buscava desesperadamente a aprovação da minha mãe já tinham ficado para trás. Pelo menos, era o que eu tentava me convencer. "Tia, e a Michele?" perguntou Courtney. "Como vai a vida em Manhattan?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe me interrompeu. "Ah, ela está sempre ocupada. Mal atende o telefone. Trabalhar em banco de investimento é uma corrida contra o tempo", expliquei. "Mas é recompensador. No mês passado, liderei um grande projeto e recebi um bônus." "Então você ficou rica", minha mãe comentou, colocando o copo na mesa. "Mas e sua família? Você não tem tempo para cuidar dela." Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. "Isso não é bem assim, eu só." "Ah, eu esqueci." Minha mãe me cortou, levantando-se de repente. "Preciso servir a sobremesa." E desapareceu na cozinha.
Anthony me lançou um olhar de pena. Hipócrita. Ele também fazia parte disso. Quando a refeição terminou, serviram sobremesa e café. Douglas se levantou, copo na mão. Fico feliz que todos puderam se reunir aqui hoje, especialmente aqueles que viajaram de longe. Começou seu discurso formal. Falou sobre a importância dos laços familiares, com orgulho, mencionou as conquistas recentes de Anthony. Meu nome não foi mencionado nenhuma única vez. Enquanto todos aplaudiam, me levantei devagar, sentindo meu coração acelerar. Posso dizer algumas palavras? Perguntei. Minha mãe me olhou surpresa. Era raro eu falar. Claro, disse Douglas, sentando-se novamente com um olhar um pouco confuso. Levantei minha taça de vinho e respirei fundo. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. É bom ver rostos que não vejo há muito tempo. Comecei. Levantei levemente minha taça. A última vez que vim a uma reunião de família foi há 3 anos. Desde então, muita coisa mudou. Fui promovida. Comprei o apartamento dos meus sonhos. Pela primeira vez na vida, me senti realmente orgulhosa de mim mesma. As pessoas ao redor da mesa me ouviram em silêncio. Minha mãe segurou a xícara de café com uma expressão fechada. Mas tem uma coisa que não mudou, continuei. É o desconforto que sinto toda vez que venho para esta casa. O ambiente ficou tenso. Hoje, quando peguei meu crachá na mesa de entrada, vi que estava marcado com a palavra parasita. Tirei o crachá da minha bolsa e coloquei sobre a mesa. Algumas pessoas se inclinaram para olhar, e pequenos murmúrios de surpresa se espalharam pela sala. No começo, isso me machucou, mas agora, vejo como um ponto de virada na minha vida. Levantei minha taça. Por isso, hoje eu quero propor um brinde, a este que pode ser o nosso último encontro. O silêncio tomou conta da sala. Os olhos de Anthony estavam arregalados. Minha mãe ficou pálida. Todos esses anos, fiz de tudo para ser reconhecida. Enviar $1000 por mês foi uma dessas coisas. Do que você está falando? Minha mãe interrompeu. Anthony tem. Não, mãe, cortei baixinho. Anthony manda $200 por mês. Os outros 1000 sempre foram meus. Nos últimos 5 anos. Sussurros de espanto tomaram a mesa. Anthony abaixou a cabeça. Mas isso acaba agora. O pagamento que fiz no mês passado foi o último. Respirei fundo antes de continuar. E não é só isso. Eu guardei todos os registros de chamadas e comprovantes de transferência porque, no fundo, sempre soube que um dia eles seriam úteis. Minha mãe e Douglas trocaram olhares. Pela primeira vez, vi medo no rosto dele. Ontem, me encontrei com um auditor fiscal. Continuei. Parece que tem muita coisa suspeita nas declarações de imposto de renda de Douglas nos últimos 5 anos. Douglas se levantou de repente. O que você está dizendo? Isso não pode ser verdade. É verdade, Douglas, respondi, mantendo a calma. O IRS está muito interessado em saber por que você declarou meus pagamentos mensais como taxas de consultoria empresarial para pagar menos impostos. Minha mãe olhou para Douglas, confusa. Do que ela está falando? O rosto de Douglas ficou vermelho. Sandra, eu explico depois. Não, explica agora. A voz da minha mãe tremeu. O que a Michelle está dizendo é verdade. A sala ficou em silêncio. Isso é uma piada, certo? Minha mãe perguntou, a voz quase falhando. Uma piada? Ri baixo. Tão engraçado quanto me chamarem de parasita. Tomei o resto do vinho do meu copo de uma vez. Ah, e Anthony? Virei-me para ele. As autoridades também estão investigando suas atividades na imobiliária. Parece que há suspeitas de que você tenha fornecido informações falsas para investidores. O rosto de Anthony ficou pálido. Michelle, o que você fez? Eu só contei a verdade, respondi. Tenho todas as provas dos fundos que você roubou de idosos no ano passado. Descobri isso por acaso há alguns meses, quando a avó de um cliente meu perdeu uma grande quantia investindo na empresa do Anthony. Investigando mais a fundo, encontrei várias outras vítimas. Usando meu conhecimento no setor financeiro, reuni todos os detalhes das transações imobiliárias do Anthony, provas das falsas promessas feitas a investidores e documentos falsificados. Anthony tentou se levantar para protestar, mas ergui a mão, interrompendo-o. Chega! Todas as provas já foram enviadas para as autoridades. Você vai ouvir falar delas em breve. Peguei minha bolsa e me levantei. A comida estava ótima. Até mais. Sem olhar para trás, saí da sala de jantar.
Ao cruzar a porta, senti algo diferente, como se um peso que carreguei por anos tivesse sumido. Entrei no meu carro, liguei o motor e segui pelo mesmo caminho de volta. Poucos dias depois, o esperado aconteceu. Os noticiários começaram a falar sobre um grande escândalo de fraude envolvendo uma imobiliária local. O nome e a foto do Anthony estavam em destaque. Descobriram que ele aplicava golpes em idosos há anos. A fraude era bem planejada, além dos golpes de investimento. Ele também manipulava os preços dos imóveis e falsificava documentos. Uma semana depois, a auditoria fiscal contra minha mãe e Douglas ficou ainda mais séria. Eles tinham declarado o dinheiro que eu enviava como renda empresarial para fugir dos impostos, além de terem registrado várias despesas falsas. Meu telefone foi bombardeado com mensagens furiosas. Anthony me mandou um e-mail indignado perguntando: por que você fez isso? Minha mãe me acusou de ter destruído a família. Douglas, especialmente, mandou uma mensagem cheia de egoísmo. Michelle, o que você estava pensando? Como filha, é seu dever ajudar financeiramente a família. Você tem ideia do que eu fiz por você? Eu te dei um teto, comida, paguei suas mensalidades. Nunca te fiz nada de mal. Então por que envolver as autoridades por causa do seu rancor com sua mãe? Nos denunciar para a Receita Federal foi uma traição. Só porque seu pai de verdade te abandonou, não significa que você pode descontar essa raiva em mim. Agora, tudo o que acontecer será sua responsabilidade. Eu ignorei todas as mensagens. 3 meses depois, o processo judicial foi encerrado. Douglas recebeu uma multa pesada e uma sentença suspensa de 3 anos por sonegação de impostos. Minha mãe foi absolvida, mas perdeu a casa, o relacionamento deles acabou, e sua reputação na comunidade desmoronou, as pessoas passaram a evitá-los. Eu observei tudo de longe, sem sentir culpa. Isso era justiça, o desfecho certo depois de anos de abuso e exploração. 1 ano depois da condenação do Anthony, recebi um pedido dele para uma visita. Pensei em recusar, que sentido teria conversar com ele? Mas, por algum motivo, algo me fez aceitar, eu precisava. Eu queria uma conclusão definitiva. Queria olhar nos olhos dele e entender por que ele e minha mãe me machucaram por tanto tempo. Mas, mais do que isso, eu queria provar para mim mesma que eles não tinham mais controle sobre mim. Ele apareceu com um uniforme de presidiário, mais magro do que antes. A expressão confiante que ele sempre teve tinha desaparecido. Obrigado por vir, ele disse com a voz cansada. O que você quer? Perguntei, mantendo minhas emoções sob controle. Eu queria me desculpar, ele começou, mas sua expressão logo mudou. Mas, na verdade, isso tudo é culpa sua, não é? Eu franzi a testa, surpresa. Se você não tivesse um emprego tão prestigiado no mercado financeiro, eu não teria cometido essas fraudes. Ele me encarou. Sério. Ver você sempre sendo a melhor aluna, sempre elogiada por todo mundo, eu queria ser reconhecido também. Então você está me culpando por ter se tornado um criminoso? Perguntei, incrédula. Por que você fez isso? Você nem estava precisando de dinheiro. Porque era fácil, ele deu de ombros. E a mãe sempre me protegeu, sempre ficou do meu lado, não importa o que eu fizesse. Então você fraudou idosos por causa disso? Todos eles têm seguro, ele tentou justificar. E de qualquer forma, eles vão morrer logo, jovens como eu podem fazer um uso melhor desse dinheiro. Fiquei sem palavras. Esse era o meu cunhado. Essa era a pessoa que eu considerei família por anos. Michelle, para ser honesto, se você não tivesse denunciado, eu ainda estaria livre, ele disse com ressentimento. Você me traiu. Traição? Minha voz se elevou. E quando você disse para a mãe que o dinheiro era seu, negando tudo o que fiz por vocês? Foi só uma brincadeira, ele disse, forçando um sorriso. Mamãe acreditou. Só isso, você levou muito a sério. Me levantei. Ei, Michelle, ele mudou o tom de repente. Você pode me emprestar um dinheiro? Preciso para algumas coisas na prisão e também quero consultar um advogado. Eu o encarei. Você ainda não entendeu nada, não é? Falei baixinho. Vamos acabar com isso. Adeus, Anthony. Seu rosto se contorceu. Michelle, espera, eu realmente preciso disso. Só algumas centenas de dólares. Saí da prisão, ignorando seus gritos. 6 meses depois, minha campainha tocou. Era uma visita inesperada. Quando abri a porta, lá estava minha mãe.
Ela parecia exausta. A postura confiante que sempre teve tinha sumido. Estava vestindo roupas baratas, o cabelo desgrenhado, olheiras profundas no rosto. Segurava uma bolsa velha e gasta na mão. Michele, ela disse, com os olhos cheios de lágrimas. Podemos conversar? Hesitei por um momento, mas a deixei entrar. Na sala, ela se sentou no sofá e, com as mãos trêmulas, tirou uma foto da bolsa. Era uma foto minha, quando eu era criança. Perdi tudo, ela sussurrou. A casa, as economias, os amigos. É mesmo? Perguntei, sem emoção. Preciso de ajuda, ela baixou a cabeça. Não tenho para onde ir, me separei de Douglas, ele se mudou para outro estado. Fiquei em silêncio. O que você quer de mim? Será que eu poderia ficar aqui por um tempo? Só até conseguir um emprego e me estabilizar. Talvez eu também precise de uma pequena ajuda financeira por um tempo, ela disse. Olhei para ela com atenção. A mãe rígida que eu conhecia não estava mais ali. Agora era apenas uma mulher de meia idade, cansada. Suas roupas eram simples, as unhas roídas. O silêncio entre nós ficou pesado, até que finalmente falei. Eu preciso te perguntar uma coisa. Ela me olhou, confusa. Você realmente me amou? Minha mãe arregalou os olhos, surpresa. Então, as lágrimas começaram a cair. Eu achava que sim, ela murmurou. Mas você se parecia tanto com seu pai. Toda vez que eu te via, lembrava da traição dele. Ela engoliu em seco. E Anthony, sempre foi tão sensível. Você era forte. Fiquei em silêncio por um momento antes de perguntar baixinho. Então por que está pedindo minha ajuda agora? Porque você é minha última esperança, ela respondeu. Deixei escapar uma risada sem humor. E depois de tudo, depois de me chamar de parasita, ainda tem coragem de pedir isso? Ela começou a chorar. Seus ombros tremiam. Eu sou sua mãe. Respirei fundo. Sangue sozinho não faz uma família. Apontei para a porta. Vai embora. Eu não vou te tratar como você me tratou. Minha voz era calma, mas firme. Mas também não vou te ajudar. Descubra seu próprio caminho. Minha mãe me olhou, atordoada. Seu rosto mostrava incompreensão. Michele. Adeus, mãe. Abri a porta e a deixei sair. Ela parecia prestes a dizer algo, mas fechei a porta antes. Olhei pela janela e vi quando ela ficou parada ali por alguns segundos. Então, começou a andar devagar, sem rumo. Não senti raiva, nem tristeza. Apenas uma clareza revigorante. Era como acordar de um longo pesadelo. 5 anos se passaram desde aquele dia. Minha vida mudou completamente. Fui promovida a vice-presidente no trabalho. Fiz novas amizades. E realizei um sonho antigo ao fundar uma organização sem fins lucrativos. Ela ajuda pessoas que tentam escapar do abuso financeiro. Cortei completamente o contato com minha mãe, meu padrasto e Anthony. De vez em quando, escuto notícias sobre eles. Minha mãe mora sozinha em um pequeno apartamento. Douglas conseguiu um emprego mal pago em outro estado. Anthony ainda está preso. Um dia, uma carta chegou ao meu escritório. Reconheci a caligrafia na hora. Era da minha mãe. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro, havia uma mensagem curta, escrita às pressas. Michele, eu nunca vou esquecer como você destruiu nossa família. Te criei como sua mãe e você se mostrou uma pessoa sem coração e ingrata. Anthony sempre foi muito mais gentil que você. Que azar o meu ter uma filha tão fria. Seu pai era igual, ele me traiu e foi embora. Você é igual a ele. Arruinou minha vida e não sentiu nada. Que Deus te julgue. Sandra. Li as palavras em silêncio. Depois, dobrei a carta e a joguei no lixo. Sem raiva, sem tristeza. O passado já não tinha poder sobre mim. Minha vida agora era outra. Uma vida nova, mais forte, livre. Nascida da dor, mas sem olhar para trás.